mas eu vou explicar aqui novamente. Teleologia vem de telos, de fim, são fins em grego, né? Então, é a ciência dos fins. E a teleologia é uma filosofia que ela meio que se projeta para o fim. E a filosofia da história, ela surgiu nesse sentido, com Vico, com Kant, com Hegel, com os iluministas também. Que é o que eles vão pensar? Eles vão pensar que a história, ela existe, né? Os acontecimentos, eles estão lá, mas eles não estão lá por um acaso, por uma força, por uma ordem constante, né? Por uma descontinuidade. O que acontece? Existe uma continuidade dos acontecimentos históricos que eles vão seguir rumo a um fim pré-determinado. Isso é teleologia. Existe um fim da história que nós caminhamos em direção a esse fim, mesmo que inconscientemente. Deixa eu ver se eu encontro um trecho aqui de Kant que é muito didático quando ele fala sobre isso, né? Para demonstrar que a teleologia de Kant, por exemplo, tá aqui. Kant ele vai escrever assim, ó: os homens singulares e até povos inteiros, só em escassa medida, se dão conta de que, ao perseguirem cada qual o seu propósito de harmonia com a sua disposição e, muitas vezes, em mútua oposição, seguem imperceptivelmente como fio condutor, essa palavra-chave é muito importante, fio condutor, oh, porra, perdi aqui, como fio condutor, calma, vou achar, achei, seguem imperceptivelmente como fio condutor a intenção da natureza deles desconhecida e concorrem para o seu fomento, o qual, se eles fosse patente, pouco de certo lhes interessaria. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os homens, no geral, mesmo que a gente inconscientemente siga os nossos objetivos pessoais, nós estamos, é, nós estamos caminhando em direção a um sentido pré-determinado pela natureza, né? Seja qual for essa natureza. Isso é meio complexo. Mas isso era a filosofia da história iluminista, ela era teleológica, ela se projetava para um fim determinado. Então, você pensar a história, necessariamente nessa época, era pensar a história para um fim, entende? E aí cada filósofo vai discorrer isso de uma forma diferente. O Kant ele vai dizer que a história ela vai culminar em uma comunidade cosmopolita, universal, sabe? E aí o Hegel vai falar que a história ela vai caminhar em direção à liberdade do espírito humano. Enfim, isso é muito complexo. Mas o que importa para a gente aqui na contexto da prova é que isso mudou. Né? Não se pensa mais filosofia da história de forma estritamente teleológica, como se pensavam os iluministas. Tá? E aí, ó, os filósofos sempre afirmaram as regularidades da vida social, postulando interconexões causais de diferentes tipos e as aplicando aos fenômenos sociais de sua época, tá? E sempre formularam afirmações generalizadas sobre a sociedade. Então, essa ênfase na afirmações generalizadas. A filosofia da história sempre foi muito sobre isso aqui, apesar de que outros tipos de filosofia também fizeram isso. Mas é isso, fazer afirmações generalistas, universais, buscar regularidades da vida social, postulando interconexões, né? Tudo está relacionado, de certa forma, porque vai em sentido de um fim. Deixa eu ver o que Beatriz escreveu aqui. Simplificando, a diferença de teleologia, as utopias de filósofos como Platão e a teleologia seria a finalidade para os iluministas e para Heller é a vida cotidiana. Pois é, ela vai tentar definir o sentido teleológico dela, que é muito diferente, até meio confuso, na verdade, mas eu acho que já já a gente pensa melhor sobre isso. Mas não seria nem utopias também, as utopias, mas os filósofos da história, eles não vão falar muito sobre utopias, né? Mas eles vão pensar, por exemplo, uma providência divina que ela vai se reger a história em direção a um fim, sabe? Eles vão tentar falar, é algo mais, como posso dizer, é algo mais racionalista, entendeu? E aí, esses pontos aqui, ela vai, pronto, que, como vocês falaram, ele, pelo visto, ele falou que a prova ela vai ser mais sobre esses 9 pontos, não é isso? E depois sobre esses 6 pontos aqui, tá? O que é que ela está fazendo aqui? Ela está justamente tentando pensar os elementos que são específicos, olha só, vou até grifar aqui, os elementos que podem ser considerados específicos da filosofia da história
que fazem ela se distinguir de outras filosofias. E ela separa 9 pontos aqui para tentar pensar esses elementos que são específicos da filosofia da história. Tá? Aí a gente não precisa se deter em todos aqui, né? Filosofia da história, história com letra maiúscula, isso aqui não é tão importante. Esse 2 já é mais importante, tá? A história com letra maiúscula é compreendida como mudança, a qual tem uma tendência geral. Isso aqui já é importante, tá? Calma, deixa eu só permitir aqui a galera aqui entrar. Pronto, aqui já é importante. A história com letra maiúscula é compreendida como mudança, a qual tem uma tendência geral, fruto das tendências particulares inerentes aos seus ramos, diferentes ramos ou manifestações. O que é isso? Isso é uma forma moderna, tá, de se pensar justamente teleologia, tá bom? É a mesma teleologia que os iluministas pensavam? Não, não é. Tá? Não é uma teleologia de Kant, de Hegel, de Vico. É justamente uma nova forma de se pensar a filosofia da história, a partir de uma ideia de tendência geral. Por quê? Enquanto os iluministas diziam que existe uma natureza, é uma natureza superior do qual a história ela é guiada, existe uma providência que movimenta o sentido da história, aqui ela vai falar, não, ela vai ser mais objetiva, ela vai ser mais pé no chão. Existe uma tendência geral da história, tá? É um certo sentido. E, e aí isso bate um pouco com a ideia que a gente tem de teleologia, mas a gente tem que ser cuidadoso em falar de teleologia aqui, tá? Aí, então, o ponto 2 ela vai estar falando justamente disso, de que a história, com H maiúsculo, tem sim uma tendência geral, né? Justamente ela é movimentada a partir da mudança, e aí existe uma tendência geral. E a 3 e a 4 também são muito importantes, que ela vai falar aqui sobre afirmações genéricas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dá para a gente fazer afirmações gerais e genéricas sobre a história. Então, isso também já está dentro do entendimento de uma teleologia. Por quê? Se a história ela fosse absolutamente descontínua, como assim? Se os acontecimentos do passado eles não tivessem nenhuma relação entre si, não uma relação causal ou pelo menos geográfica entre si, não teria a possibilidade de a gente fazer afirmações genéricas, afirmações universais da história. E ela já está meio que contestando isso, de que existem sim afirmações genéricas, mas visando a história como um conjunto universal, tá bom? Isso é muito importante. E aí a 4, ela vai justamente recusar as explicações que são meramente causais ou contingentes da história. Cadê? Aqui, ó. Fatores meramente contingentes. O que são fatores contingentes? São fatores, como eu posso dizer, aleatórios. Existe uma concepção de história ela veio justamente para negar a filosofia da história, no século XIX, né? Porque, assim, no século XVIII foi o século da filosofia da história, com os filósofos iluministas. Aí, no século XIX, quem foi o pai dessa tese, dessa corrente, foi, inclusive, Nietzsche, que ele veio com a tese da descontinuidade histórica, que não existe um sentido universal, um sentido teleológico para a história em si. Então, o que existem são descontinuidades, disrupturas, aleatoriedades que vão guiar os acontecimentos históricos. Então, não tem como você falar de leis universais, de progresso, de sentido, porque a história é aleatória, ela é descontínua, tá? E aí ela vai recusar essa explicação descontínua, mas ao mesmo tempo que ela vai recusar a teleologia iluminista, porque ela fala aqui, ó, as declarações de que a história é resultado de decisões individuais e que o desenvolvimento histórico resulta de fatores meramente contingentes, ou seja, primeiro, a afirmação de que a história é descontínua, sem sentido, são tão explicativas quanto a afirmação de que a história é o autodesenvolvimento do espírito do mundo. O que é isso? Ela está fazendo uma referência a Hegel. A história para Hegel é isso. É o autodesenvolvimento do espírito, o conceito de espírito. Então ela meio que está recusando duas teses. Primeiro, a tese de que a história não tem sentido, a história é descontínua, ela é contingente. E segundo, a tese de que a história ela seguia segundo uma providência, um autodesenvolvimento do espírito, um negócio mais teleológico e iluminista. Então ela meio que está recusando essas duas teses. Então, há um sentido genérico na história, e esse sentido ele não é meramente
contingente ou causal, e nem ao mesmo tempo ele não é, por exemplo, absolutamente teleológico, né? Da forma que Hegel fez, da forma que Kant fez. Então, esses dois pontos aqui são muito importantes, tá? O que é que vocês pensam também sobre isso? Algo a declarar? Para a gente enriquecer a discussão aqui. Nada a declarar. Mas podem, por favor. A ideia é só fazer uma petição pública para Gabriel ser nosso professor de filosofia. Eu mesmo não. Vamos ver. Essa parte aí, esse começo do ponto 4, as explicações causais não nos levam ao entendimento de eventos. Tem alguma relação com o ídolo das origens? Sim, tem, com certeza. Mas também, para além do ídolo das origens, porque o Mark Bloch ele está pensando em uma perspectiva mais pragmática. Existe. Nós somos estudantes do curso de História, então a gente vai sempre ter a tentação de relacionar isso aqui à prática historiográfica, o que é certo, na verdade, ela diz para a gente fazer. Só que o que é que ela fala? Ela está falando de um contexto mais genérico aqui, um pouco mais além da prática historiográfica. O que é que ela quer dizer com isso? De que é, meramente compreender os acontecimentos a partir de uma perspectiva de nexo causal, ou seja, tal coisa causa outra, que causa outra, que causa outra. Ou seja, entender os acontecimentos nesse nexo causal é insuficiente para compreender a história. Por quê? Porque existe um sentido geral, entendeu? É isso que ela fala aqui, ó. Existe uma tendência geral que vai determinar a história. Então, não adianta a gente pensar a história a partir de nexos causais dos acontecimentos. Não, a gente tem que ter em base o sentido da história. Que sentido é esse? Ainda não sei, né? Ainda não entendi a perspectiva dela inteiramente. Né? Esse capítulo ele não é muito claro em relação a isso. Teria que ler o livro todo. Mas basta que, pelo menos, para a gente ter um contexto da prova. Então, tem sim, relacionado sim também com o ídolo das origens, mas a diferença é que o Mark Bloch ele pensa isso mais no contexto da prática historiográfica, que a gente não pode ficar pensando as origens das coisas para explicar as coisas, né? Mas tem a ver, sim, com certeza. A 5, de que isso aqui pronto, isso aqui é muito autoexplicativo. A gênese da existência identifica-se com a da história, ou seja, ela está dizendo que a existência humana no mundo é inerente à história. Então, não tem como pensar a existência humana sem pensar a história. Isso aqui não é tão complexo, não. A filosofia da história compreende o presente como produto da história passada. Então, tá, calma. Esse aqui, ela justamente está pensando a historicidade da existência humana, tá? Calma. De que tudo pode ser historicizado até a própria humanidade. Então, o próprio presente, não só os acontecimentos presentes, mas o homem presente em sua natureza humana, é historicizado. Ele está ali mediante uma certa historicidade que fez ele chegar ali, tá? Esse é o princípio. Não sei se deu para entender, se ficou meio confuso. Mas é isso, basicamente falar da historicidade da existência humana, que é isso que ela destaca aqui nesse ponto. Essa parte aqui é confusa pra caralho, essa aqui é 7. Ela faz um arrodeio aqui gigante para falar de que ela faz todo esse arrodeio, tá? Ela faz esse arrodeio aqui muito grande para falar isso aqui, ó. A verdade pode ser identificada com a verdade na história ou a verdade da história. Ou seja, que ela praticamente está falando de verdade. O que é que ela quer dizer aqui? Verdade é temporalizada. Então, é uma recusa, de certa forma, a uma verdade universal, uma verdade objetiva. Porque a verdade, ela deve e pode ser identificada segundo a historicidade da condição humana. Olha isso. É o que ela fala aqui, ó. Se a existência, chega.
Se a existência é entendida como a historicidade e a condição humana como história, a verdade pode ser identificada como a verdade na história ou como a verdade da história. Então, pensar a verdade é pensar temporalização, é pensar historicidade. Então, é isso. Ela está dizendo que a existência humana é condicionada pela historicidade, portanto, a verdade também é condicionada pela historicidade. É um preceito simples, mas que ela explica de uma forma muito complicada. Ela pega termos, conceitos muito da filosofia da ontologia, da dialética, né, como isso deve, e ela dificulta um pouco, mas em síntese, o que ela quer dizer com tudo isso é isso aqui, ó, tá? E vou reler aqui novamente. Se a existência é entendida como historicidade e a condição humana como história, a verdade pode ser identificada como a verdade vou até botar aqui, ó, a verdade na história ou com a verdade da história. Beleza? Deu para entender essa parte? Ah, Thales tinha mandado aqui, ó, né? Eu interpretei esse tópico como se fosse relacionando o deve e o com o fim teleológico da história. Vamos reler aqui. A filosofia da história é apenas um ramo especial de filosofia, o deve e o inferindo primeiro da história de Estado. Deve. Sim, também, ó, verdade. Boa observação, Thales. Também, isso aqui, deve e ela está fazendo, por exemplo, aqui, ó, calma, deixa eu ver como é que eu boto isso aqui. Uma coisa. Ela vai falar. É a relação dialética também, aqui, ó, de projeção entre passado, presente e futuro. Tá? E ela também fala várias vezes aqui que a história ela não se finda no passado. Tá? Isso é muito importante. E que a compreensão filosófica da história, a história não é só o passado, a filosofia da história se dá no presente. Ela fala isso, eu não lembro em que momento aquilo, mas ela fala que a filosofia da história se dá no presente. E aí esse presente, de certa forma, se projeta no futuro, a partir do deve, né? Então, também isso aqui, essa parte aqui, é muito disso aqui, tá? Da relação dialética entre passado, presente e futuro, em termos aqui simples, né? E o 8, esse ponto 8 aqui, ó, pronto, é exatamente isso que ela fala. O 7 se complementa com o 8. Na filosofia da história, a verdade da história se revela no futuro, quer da história, quer da historicidade, quer de ambas. A história revela-se no futuro, mesmo que seja projetado sobre o passado. Calma. Pronto. Esse aqui também é um ponto-chave que eu destaquei aqui. A história, com letra maiúscula, não é o passado. É o presente que contém o passado e o futuro da história ou da historicidade. Então, basicamente isso aqui, ó, tá? É a autodeterminação de passado, presente e futuro na composição de uma relação dialética, tá? A história se revela no futuro, apesar dela conter o passado, ela também contém o futuro da historicidade. Porque é isso, entendeu? Os tempos históricos eles se autodeterminam entre si, tá? E a história revela-se no futuro mesmo que seja projetada sobre o passado. Então são as intenções do presente, a normatividade do presente, como também fala Riesen, a gente pode até complementar o entendimento aqui com a compreensão de Riesen, né? O passado ele é pensado segundo as normas do presente e se projeta para o entendimento futuro, tá? É isso que ela fala aqui nesse ponto 8. E aí, o 9 também é sobre isso. O 7, 8 e 9 está falando muito sobre tempo histórico. Se o presente absoluto contém o e o deve da história, e não apenas da historicidade, o presente é visto como um ponto de mutação. Tá? Presente
ponto de mutação. O presente incorpora o passado histórico e também é o berço do futuro. É o momento exato em que todas as conclusões da história têm de ser tiradas segundo a verdade na história. Aqui está a ocasião, a hora é agora. O dia do juízo histórico está cravado em nosso próprio presente. Isso aqui é muito bom. Aquele mesmo presente que contém o passado e o futuro é uma pausa na história. O fim da história do mundo estará agendado, a menos que aqui e agora se realize a verdadeira história, em contraste com a pré-história, né, esse conceito. O que é que ela está querendo dizer aqui? Escolhendo tudo aqui. Ela está querendo dizer justamente de que a história se dá no presente, se dá no agora, se dá no agora. Então, aqui está a ocasião, a hora é agora. O dia do juízo histórico está cravado em nosso próprio presente. Essa é a parte que eu escolheria destacar desse trecho, de que a história justamente não se dá no passado, né? E a filosofia da história, ela não é sobre passado, ela é muito mais sobre presente do que sobre passado. Então, a história está no presente, aqui é a hora, né? O dia do juízo histórico está cravado em nosso próprio presente. Então, aqui ela faz a defesa do presente, né? Do presente. Melhor, a história se dá no presente enquanto ponto de mutação. Por quê? Porque no presente acontece a mudança. O passado já aconteceu. O passado, de certa forma, óbvio, a gente aprende muito que o passado ele é mutável, ele vai mudar de acordo com as diferentes condições, né, dos diferentes questionamentos que a gente coloca, mas o presente é constante mutação, essa é a definição do presente, a constante mudança, tá? E a história, justamente, ela se dá no presente enquanto ponto de mutação, porque o passado em si, ontologicamente falando, já aconteceu, ele não muda. Só que o passado em si não existe, a gente não tem como comprovar a existência do passado, ou melhor, não é como a gente não tem como comprovar a existência, mas a gente não consegue acessar o passado em si, que ele está imutável, porque ele já aconteceu. Então, o passado que existe para nós é uma projeção do presente. É isso que ela fala. Por isso que a história se dá no ponto presente, porque o passado ele só é muito mutável porque ele é mutável a partir das condições, dos questionamentos que a gente coloca, nós, enquanto moradores do tempo presente, colocamos sobre esse passado. Porque a gente não tem acesso a um passado ontológico, mutado, imutável ele mesmo. Então, a história ela se dá no tempo presente porque presente é constante mudança, constante mutação, justamente são esses questionamentos que a gente vai colocar para o passado. É isso que ela está falando aqui, né? Pelo menos essa é a minha interpretação desse, desse parágrafo. Então, deu para entender? Esses pontos aqui, tá tudo rabiscado aqui, mas assim que é bom. Esses pontos aqui, eles justamente estão pensando as especificidades da filosofia da história que vão distinguir ela de outros ramos da filosofia, tá? Esses 9 pontos aqui. E aí depois ela vai discutir justamente as diferenças entre a filosofia da história e a historiografia moderna, ou seja, a prática historiográfica mesmo. Mas deu para esclarecer um pouco mais esses 9 pontos aqui? Cara, deixa eu só dar uma observação da minha visão leiga Pode, com e certeza. totalmente resumida, reduzida de todos esses pontos. O que eu entendi é que, assim, ela quer passar que a filosofia da história é um trabalho muito mais minucioso, muito mais atencioso, onde busca muito mais respostas. E que a historiografia é basicamente só o entendi. Isso aqui até é meio complicado, porque tem um trecho aqui que ela meio que desvaloriza a historiografia em detrimento da Exato. filosofia da história. Ela tem a filosofia da história como algo superior, e Isso. a historiografia, a prática historiográfica, como algo meio que está submetido diretamente à filosofia da história. Exatamente. Ela tem esse entendimento, sim. Mas, basicamente, pessoal,
que a gente tem como tirar de lição também é isso aqui, ó. Eu escrevi, até escrevi aqui, eu anotei aqui na aula dele, que ele falou que existe uma filosofia da história em sentido teleológico, enquanto que existe outra filosofia da história, que é a que ela está propondo, filosofia da história, como exame dos processos históricos. Tá? São coisas diferentes. E é isso que ela está ressignificando nesse texto. Ela está fazendo uma ressignificação do que foi filosofia da história um dia para o que ela é agora, né? O que ela propõe ser a filosofia da história. Aí que negócio feio aqui, calma. Tá? Então, enquanto a modernidade iluminista pensar a filosofia da história no sentido teleológico da coisa, de procurar regularidades, padrões regulares que manifestam um sentido universal da história, ela está pensando filosofia da história enquanto exame dos processos históricos, né? Meio que uma ferramenta de analisar de forma geral, né, os processos históricos do mundo, tá? Obviamente, existe um sentido na história, mas ele não é estritamente teleológico, sabe? Não é como se tivesse um fim, por exemplo, para a Bíblia, o fim da história é o Apocalipse. Isso é teleologia. Para Kant, o fim da história é o estabelecimento de uma comunidade cosmopolita e universal. Isso é teleologia. Para Hegel, o fim da história é a liberdade do espírito humano. Isso é um fim da história, isso é teleologia. Ela não vai falar de um fim da história, ela não vai falar, olha, a gente está caminhando para chegar um dia nisso aqui, entendeu? Ela está pensando filosofia da história justamente como isso, como uma análise, um exame ele deu muita ênfase nessa palavra, eu lembro disso. Um exame dos processos históricos, meramente isso, tá? E sim, existe um sentido na história, mas ele não é teleológico, tá? É isso que ela vai propor. E aí, sobre os outros pontos aqui, que também vão cair, né? Que é justamente o que vai distinguir a filosofia da história da historiografia. Tem um sinalzinho diferente no teclado, assim, não tem não, né? Depois eu escrevo. Olha só. Aí ela começa, né? Então, a gente pode prosseguir aqui? Vocês têm... Por mim tá tranquilo, pode arrochar. Se vocês quiserem deter mais aqui, debater essa parte, fiquem à vontade, por favor. Isso seria a teoria das necessidades de quem? Da filosofia, da história. Então, vamos seguir, tá? Essa parte aqui a gente já discutiu. Eu vou mandar isso aqui no grupo, esse documento no grupo. Aí acho que dá também dar uma ajudada, galera. Tá ótimo, porque o professor acabou de avisar que vai ser consultado a prova, pode usar o material impresso. Olha aí. Aí, se vocês quiserem imprimir também, ó, já é uma boa. Isso aqui. Já manda o seu assim, Gabriel, que eu imprimo daqui. Pois pronto. Vou mandar isso aqui no grupo quando a gente terminar. Então, primeiro, recapitulando, ela fez essa diferenciação, quais são as características específicas, os elementos considerados específicos que diferenciam a filosofia da história dos demais ramos da filosofia. Ela deu 9 pontos. E aqui ela vai falar justamente o que se diferencia a filosofia da história da historiografia. Primeiro, a história com letra maiúscula só pode ser posta em confronto com a natureza também com maiúscula. A filosofia da história distingue cultura de natureza. Tal distinção, contudo, não é fundamental à historiografia, cuja tarefa é compromisso essencial. São aprender uma determinada cultura e compará-la com outra. Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Eu não vou mentir. Qual é a compreensão que vocês têm desse parágrafo aqui? Hum, pode falar.
Licem, pronto, sobre esse parágrafo, nas minhas anotações aqui, eu vou ler o que eu anotei, né? Uhum. Que eu botei aqui que Heller está colocando em questão as condições do surgimento da filosofia da história como categoria da filosofia moderna. E ainda eu botei um adendo aqui, que seria que a historiografia toma a história como campo de investigação, enquanto a filosofia da história usa essa investigação como objeto de pensamento. Ótimo, realmente. Cuja tarefa, compromisso social. Eu acho que também é exatamente isso. E também ela contrapõe, faz uma contraposição. Que a filosofia da história distingue cultura de natureza. O que é a cultura é justamente a historicidade, né? E a natureza é meio que aquilo que é pré-estabelecido naturalmente. Tal distinção, contudo, não é fundamental à historiografia. Porque a historiografia não vai pensar a natureza, não vai pensar a ideia de uma regularidade dos fatos, como se tudo estivesse associado a uma estrutura natural, do qual esses acontecimentos eles devem estar submetidos. A historiografia não se preocupa com isso. Então, a historiografia ela se preocupa justamente com a cultura. E aí ela vai fazer uma distinção, que a filosofia da história ela já vai se preocupar mais com a natureza, entendeu? Com o sentido natural da história. Tá? Natureza não no sentido de planta, folha, não. Sentido de, como pode dizer, de essência ontológica, a essência ontológica da história, sabe? A essência natural da história. Eu acho que ela pensa nesse sentido. Então, existe eu vou colocar aqui, para facilitar o entendimento. História, ou melhor, historiografia, cultura, filosofia da história, natureza com N maiúsculo, tá? Por isso que ela até ressalta aqui, ó, natureza com N maiúsculo. Eu acho que esse parágrafo ela está pensando essa ideia, faz sentido. Como já foi discutido, a filosofia da história não trata do passado, mas sim do presente. A história com maiúscula não é o passado e o futuro no presente. Eita, essa parte aqui está mais complicada. Desta forma, a filosofia da história não abastece. Eita, acho que é imitar. Deixa eu permitir alguém entrar aqui. Calma, tem alguém tentando entrar, só que eu não estou conseguindo permitir. Ah, tá aqui. Sim, desta maneira, a filosofia da história não nos abastece de novos itens de informação sobre o passado. Ela reordena os dados fornecidos por outras objetivações, ciência, arte e religião, sobre a historiografia, do ponto de vista de seus valores supremos. Olha só, ponto de vista de seus valores supremos, sua própria verdade. Por outro lado, a historiografia lida com o passado nos abastece de novos itens de informação. Essa parte é meio confusa. Então, eu acho que ela está remetendo justamente a esses pontos aqui. Tá aqui. O ponto 7, 8 e 9, de que a filosofia da história não é sobre exatamente passado, mas é mais sobre, ela trata mais sobre o presente do que o passado, né? A história não é o passado e o futuro no presente. Então, eu acho que aqui ela faz justamente uma distinção hierárquica. Novamente, eu acho que todos esses pontos ela vai estar se preocupando de uma forma hierarquia. Eu tive essa impressão de que, de alguma forma, ela rebaixa a historiografia, ela submete a historiografia à teoria, à filosofia da história, né? Nesse primeiro, ela diz que a historiografia ela se preocupa mais com cultura e a filosofia da história com a natureza ontológica, né, da história. E aqui ela está fazendo também essa mesma coisa, de que eu consigo mudar isso aqui, porque isso aqui. Botar isso aqui mais aqui. Calma. De que
a filosofia da história, ela já está mais aliada a um ponto de vista de seus valores supremos, sua própria verdade, os valores supremos da ciência, da arte, da religião. Isso diz muito respeito ao que ela fala aqui de natureza, tá? De que a filosofia da história distingue cultura de natureza. Enquanto a historiografia ela se preocupa com a parte mais cultural da ciência, da arte e da religião, a filosofia da história ela se preocupa com a parte mais natural, né, do ponto de vista de seus valores supremos, sua própria verdade. Então, essa parte ela está fazendo muito a hierarquização categórica entre filosofia da história e historiografia. Vou só estar aqui diferenciar, porque isso aqui já é outro ponto do texto. Tá? 3. A filosofia da história não nos conta histórias, nem satisfaz nossa curiosidade como a historiografia. Eita, olha aí também, novamente. Não nos leva a entrar em comunicação com o passado. Assim, os dois critérios de objetividade, que eram tão importantes para a historiografia, não são relevantes para a filosofia da história. Então, a filosofia da história justamente não se preocupa com objetividade, porque não é a matéria de estudo dela. Ela está pensando o sentido da história, as regularidades universais da história natural, né? Vamos dizer assim. Então, ela não está preocupada com a objetividade do fato histórico. Por quê? Porque simplesmente não diz respeito à natureza de seu estudo, tá? Eu acho que também ela aqui está falando sobre isso. Então, basicamente, pelo menos eu li o texto, mas não lembro de tudo. Eu acho que esses 6 pontos vão ser, de alguma forma, indicando um grau de pureza superior da filosofia da história em detrimento da historiografia. Filosofia da história não implica desconexão com a prática. Isso aqui é importante. Francimar justamente falou que ele deu uma importância maior a esse ponto 4, não é isso? É isso mesmo, Francimar? Não sei se ele está aqui. Ele falou que é a principal diferença entre as duas e mandou a gente riscar assim no texto, bem grande. Principal diferença. Mas aí a historiografia ela implica desconexão com a prática? Não entendi. Isso aqui não é diferença. Calma, vamos ler isso tudo inteiro aqui. Então, seria que a filosofia da história é do sentido global da humanidade, a historiografia foca mais visão documental? Sim, basicamente sim. Acho que em termos objetivos é isso mesmo. Mas, veja bem, a chamada vai acabar em 12 minutos. Mas talvez dê tempo, vamos lá. Tentar ser objetivo aqui. Mas é sempre bom ter em mente, novamente, aquilo que eu falei no início. A distinção entre a filosofia da história iluminista, em sentido teleológico, e a filosofia da história como um exame dos processos históricos. Tá? Então, eu vou até... A Agnes Heller está justamente defendendo essa perspectiva de filosofia da história. Tá? Enquanto exame dos processos históricos. É meio que... basicamente, é como se a historiografia fosse a praxis e a teoria a filosofia da história fosse o encaminhamento teórico, né? Mas aqui justamente ele fala, né? E ele justamente pediu para grifar isso aqui. Filosofia da história não implica desconexão com a prática. Apesar dela não ser a prática, de fato, ela não implica desconexão, pois é formulada com intenções práticas. A total adesão à filosofia da história é um compromisso de agir, de viver e de pensar de acordo com os supremos valores nela implicados. Contudo, a aceitação das teorias historiográficas só se realiza se o sentimento de entendi for evocado. Se estivermos, eu acho que isso aqui tem um problema de tradução também. Se estivermos convencidos de que alguma coisa realmente aconteceu do modo sugerido por uma teoria historiográfica. Primeiro, não é como se a filosofia da história não tivesse implicações práticas. É isso que ele fala aqui, né? Pelo contrário. Ela é pensada para ser articulada com a prática, com a documentação histórica, com os processos, com a historiografia, né? Com a prática historiográfica, mas também com os próprios processos históricos. Tá? E também, aqui, a total adesão à filosofia da história é um compromisso de agir, de viver e de pensar. Então, é meio que a filosofia da história ela prepara, de certa forma, um terreno para o historiador agir na prática. Por quê? Se você analisa um evento, você está fazendo o ofício do historiador ali, né? Com seus preceitos práticos e tal. Mas, se você está fazendo com base em um entendimento filosófico da história, você, de certa forma,
como posso dizer, você relaciona esses acontecimentos que você está estudando a um certo sentido universal da história, entende? Então, a filosofia da história ela tem implicações práticas, é isso que ela está querendo dizer. Confesso que eu não entendi a segunda parte aqui. Contudo, eu sei se vocês puderem me ajudar também aqui, deem as impressões de vocês aqui sobre isso aqui. Contudo, a aceitação das teorias historiográficas só se realiza se o sentimento de entender for evocado, se estivermos convencidos de que alguma coisa realmente aconteceu do modo sugerido por uma teoria historiográfica. Hum. Entendi. Eu acho que ela está falando aqui. Dê as suas contribuições também, por favor. Mas eu acho que ela está falando aqui justamente de que as teorias historiográficas, que, diga-se de passagem, são diferentes da filosofia da história, uma coisa é a teoria da história, outra coisa é a filosofia da história, as teorias historiográficas elas são muito mais articuladas com a prática. Então, a aceitação das teorias historiográficas, ela só se realiza se estivermos convencidos de que alguma coisa aconteceu do modo sugerido por uma teoria historiográfica. É como se a teoria historiográfica ela só se realiza quando ela se mostra, de certa forma, articulada com a prática mesmo. Por exemplo, se ela não tiver nenhum vínculo prático com a materialidade, com o acontecimento estudado, ela simplesmente não faz sentido dentro do campo da historiografia. A filosofia da história ela já se distingue nesse sentido, porque ela é pensada para a prática, ela não tem desconexão com a prática, mas ela funciona, eu acho, em outro estágio. Né? Eu acho que ela funciona em outro terreno da prática, do ofício do historiador. Entenderam? Deu para entender? É meio confuso essa parte. Mas, por favor, sinalizem aí. E aí? Não me deixem sozinhos nessa, por favor. Tá bom. Mas, é. Mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. De que a teoria da história é isso. Eu acho que a teoria da história, a teoria historiográfica, vamos falar aqui de teoria da história. A teoria da história, ela tem um maior vínculo com o real, um maior vínculo com a prática historiográfica, porque ela só se faz nesse vínculo. Se não existir um vínculo material, um vínculo empírico, um vínculo visível da teoria historiográfica com a prática do historiador, ela simplesmente não faz sentido. E a filosofia da história não precisa desse vínculo muito íntimo para existir. É claro, ela não implica desconexão com a prática. Ela é formulada com intenções práticas. Mas ela é pensada em um aspecto, vamos dizer assim, diferente da prática do ofício do historiador, do ofício prático do historiador. Entendeu? Eu vou colocar aqui. Uhum. Aham. Sim. Eu vou tentar esquematizar aqui. Será que vocês acham que é melhor fazer outra chamada só para a gente concluir? Ou dá tempo? Tá aqui 4 minutos. Pode ser que corte o raciocínio no meio, né?
Esse é meu entendimento aqui. Vou fazer logo outra, para não ter coisa aqui. Mas vai ser rápido, vai ser coisa rápida. Só tem mais 2 pontos para a gente discutir. Tá tranquilo. Acho que a maioria já voltou, né? Então vamos continuar onde a gente parou, só para a gente finalizar. Depois faz uma síntese geral. Eu finalizo. Sim, a 5 aqui, né? Calma. Na historiografia, eu queria botar para automático, para o pessoal só ir entrando, sem ter que permitir aqui. Na historiografia, o presente não é entendido como um ponto de mutação. Um ponto de mutação. Para ser mais exato, nenhum trabalho histórico, pode provar que o presente seja um tal ponto. Nem deveria tentar isso. Embora possa sugeri-lo como uma hipótese, desde que se deixe claro que tal prova está além de seu alcance. Homem, essa parte eu acho que ela está falando de que, tipo assim, o alcance epistemológico da filosofia da história é, de certa forma, maior, mais abrangente do que a da teoria da história, da historiografia, tá? Então, a filosofia da história ela tem um alcance epistemológico maior, porque ela consegue provar mais coisas. Aqui ela traz o presente como ponto de mutação. Eu acho que, para além da gente entender isso aqui, e presente como ponto de mutação, eu acho que tira-se de lição isso, de que a filosofia da história está em um estatuto epistemológico meio que superior, um estatuto epistemológico mais abrangente, que tem mais acesso a esse tipo de questões, entendeu? Ponto de mutação. E aí nenhum trabalho historiográfico ele pode provar, né, de acordo com o estatuto epistemológico da historiografia moderna, que o presente é um ponto de mutação, em qual as coisas constantemente mudam, né? Existe uma constante mudança no presente. E a historiografia, o ofício do historiador, ele não é capaz de provar isso, sabe? E a filosofia da história, sim. Então, aqui, eu vou até também ir fazer essa observação aqui. Estatuto epistemológico da filosofia da história. Esse ponto 5. Eu penso dessa maneira, mas vocês também estão aqui para contribuir. E aí, vocês concordam com essa observação? Espera aí, deixa eu só... Isso é tudo epistemológico da filosofia da história. Não seria um contraponto ao que aquela parte que diz quando que a filosofia da história, que a história, que o passado o histórico é o presente. Não estou sabendo me expressar direito. E que no caso da historiografia, tipo, não tem essa diferenciação. O que acontece? Meio que a historiografia está submetida à filosofia da história. Então, existe essa questão na historiografia. Só que o que ela fala aqui é que não se pode provar. A historiografia ela não utiliza isso como recurso, porque ela simplesmente não pode provar. Não é meio que do estatuto epistemológico dela discorrer sobre isso. Então, ela fica até tal prova está além do seu alcance. Então,
status epistemológico da filosofia da história é superior. É isso que ela quer dizer em umas entrelinhas. Eu vou até colocar aqui, então cuidado com essa afirmação. Eu evitaria colocar, mas pelo menos assim, no entendimento de vocês, é isso que ela está tentando falar, sabe? Não, eu entendi, justamente, quando eu li essa parte, o tempo todo eu entendo que ela coloca a filosofia da história como muito, não só como superior, mas como muito superior à historiografia. Mas assim, para contexto da prova, do que colocar na prova, se for abordar sobre isso, é como se fosse diferente, pelo menos tipo, elas discorrem de cores diferentes, então o status epistemológico dela vai ser diferente, né? Então não é como se fosse superior, é só diferente. Mas, Eu sei. é, Caráter de informação seria só diferente, mas a gente pode pensar que... exato. Eu, pelo menos, interpreto assim, sabe? Essa parte dessa aqui, ó, a partir desse ponto aqui, que ela vai diferenciando a teoria a historiografia da filosofia da história, ela vai dando a entender de que, na verdade, a filosofia da história ela meio que é superior, tem um entendimento mais geral, enfim. Olha que pronto, essa parte aqui é a que mais prova esse meu entendimento. Se não for isso, eu sou o Papa. Olha isso. A filosofia da história pode servir para a historiografia como sua o quê? Teoria mais elevada, se o historiador aceitá-la como importante resposta à pergunta sobre o significado da existência. Pronto, basicamente responde tudo isso. Exato. Mesmo neste caso, a historiografia precisa observar as regras de sua própria disciplina. Um historiador pode aceitar a noção de história, mas não pode estudá-la. Pode aceitar a noção de progresso universal, mas não pode argumentar a favor, muito menos prová-la. O historiador pode apenas elaborar determinadas teorias historiográficas do ponto de vista do progresso. Ele não pode provar o progresso. Ele pode escrever uma historiografia, escrever uma teoria da história a partir do progresso, do ponto de vista do progresso. Por outro lado, as teorias podem escorrer de volta para a filosofia da história, né? Além do mais, as teorias historiográficas que podem ser reconduzidas de volta à filosofia da história não são somente aquelas consideradas uma aplicação da mesma filosofia, mas também outros que são que é um estudo teórico. As teorias historiográficas precisam adequar-se ao procedimento comum de inferência à dedução do deve a partir do para verificar a verdade da filosofia. Qualquer teoria historiográfica pode ser refutada se os fatos que ela interliga e explica forem questionados e não puderem ser substituídos por outros funcionalmente semelhantes. Então, o que ela quer dizer? A teoria da história, a historiografia, ela está submetida ao campo das materialidades humanas, ao campo da historicidade humana, ou seja, ao campo dos fatos, né? Vamos dizer assim, dos fatos materiais. E aí, se essa teoria da história ela não mostra ser correlacionada, ela não mostra implicação material com os fatos, ela pode ser questionada, ela não é verdadeira. Ela não tem vínculo com a realidade material. Então, a filosofia da história, quando ela tá buscando um sentido da história, ela não necessariamente ela tem que ter, ela não é tão preocupada com esse vínculo com a materialidade dos fatos históricos, dos acontecimentos históricos. Isso é obra da teoria da história, tá? Enfim, é isso que eu acho, pelo menos esse é o meu entendimento sobre o que ela está falando aqui. Deixa eu até grifar isso aqui. Pronto, olha esse aqui, ó. Entretanto, a filosofia da história não. Vou até grifar isso aqui de verde. Entretanto, a filosofia da história não é refutável, mesmo que certas teorias historiográficas empregadas para verificá-la o sejam. Há sempre inúmeras teorias disponíveis, as quais podem ser empregadas do mesmo modo, aquelas refutadas, a fim de provar a verdade da filosofia da história. Então, o que acontece? Existem teorias que podem provar a verdade da filosofia da história, mas não tem como refutar a filosofia da história, dado que a filosofia da história ela
é delineada no campo da teoria, então, do sentido da história, o sentido. E aí, quem tem acesso ao sentido natural, ao sentido ontológico da história? Ninguém. Então, não tem como provar na prática, ou melhor, não tem como refutar na prática a teoria da história, e sim só como provar ela na prática. Tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante. Então, acho que é muito. É isso. Exatamente porque eu vou deixar com o passado. Exatamente porque a filosofia da história não lida com o passado, mas com o presente. Então, como é que você vai provar? É isso, pronto. Como é que você vai provar a inconsistência de uma filosofia da história se ela ainda está acontecendo? Entende? A teoria da história, de certa forma, ela lida com o passado, com a prática historiográfica, mas a filosofia da história diz respeito ao presente, ao que está acontecendo. Ao que está acontecendo. O sentido da história, perfeito. O sentido da história, ele não pode ser acessado no passado, e sim no presente. Porque o sentido da história ele acontece no presente e não no passado, tá? Óbvio, existe isso aqui, ó, né? Não há dúvidas, existe isso aqui, ó, a determinação, né, dialética entre passado, presente e futuro. Ela vai reiterar isso em vários momentos do texto. Mas a filosofia da história, o sentido da história se dá no presente. Então não tem como provar, não tem como refutar isso se você não sabe o que está por vir. Aí você não tem compreensão do sentido do que está acontecendo no momento. Mudar o conhecimento, mas com o presente, não é para nada. Ao passo que a mudança do conhecimento acerca do presente a influencia. Então, é isso, pessoal. Eu vou grifar só umas partes aqui. Essa parte é muito clara. Uma coisa que assim que eu interpreto de uma forma meio informal, que parece que ela meio que dá a entender isso, é sobre a questionar a filosofia da história não refutável, porque muitas teorias ainda podem ser empregadas de forma de reafirmar a verdade, enfim, esse tipo de coisa. É quase como se fosse tipo, como se fosse dobrar a aposta, não aconteceu ainda, sei lá, uma coisa que a teoria da história determina, ou traz como significado, um valor, uma visão, meio que parece muito que é na direção de assim, não aconteceu ainda, então isso ainda pode acontecer de uma forma mais incisiva ou enfim, eu não consigo muito bem explicar, mas meio que parece essa vibe, né, que parece que ela passa. Uhum. Sim, entendi. Mas de certa forma é. E então a síntese geral aqui, novamente, só sintetizando tudo o que foi discorrido, tá? Essa parte que vai cair da prova, que foi abordada no texto, ela está tentando definir o lugar da filosofia da história no campo das ciências humanas. E qual a relação da filosofia da história com a historiografia e com a própria filosofia, tá? Então é um texto que ele é conceitual, ele está tentando conceituar o que é filosofia da história. Isso a gente já terminando o semestre, né? Mas uma coisa que vai facilitar a compreensão de vocês foi o que eu falei lá no início, ter o entendimento disso aqui, tá? Da filosofia da história em sentido teleológico, que era a filosofia da história iluminista, que ele não explicou para a gente. Então, acho que por isso que está mais confuso. Porque isso é um ponto mais... Eu acho que é mais útil para a gente, como pode dizer, essa janela da filosofia da história. Ela é mais útil para o nosso curso, para a nossa prática. Mas, para a gente entender isso aqui, era necessário a gente entender o que foi a filosofia da história no iluminismo, o que foi a filosofia da história, entende? Porque até mais tranquila, é mais distante, mas é mais tranquilo. Então, ela referencia essa filosofia da história aqui o tempo todo, aqui, ó, o autodesenvolvimento do espírito do mundo. Se você lê isso aqui, você não sabe o que é, se você não tem noção, por exemplo, da filosofia da história de Hegel, que é isso que ela está referenciando aqui, tá? Então,
Em síntese, o que ela está fazendo aqui é diferenciar a filosofia da história em sentido teleológico, uma teleologia providencial, uma teleologia da natureza, como era no iluminismo, para a filosofia da história como exame dos processos históricos, que é o que ela faz aqui. Então, é meio que a criação de uma nova filosofia da história, que ela vai já caminhar para uma teoria da história, que é o que ela fala justamente nesse ponto aqui. Tá bom? Mas sim, a história ela tem uma tendência geral. Isso aqui é, de certa forma, teleológico. Eu vou até ter entre aspas para ter cuidado. Mas não é a mesma teleologia dos iluministas, mas caminha para o sentido teleológico aqui, tá? A tendência geral de certa forma, é uma teleologia. Então, a parte mais complicada do texto, felizmente a gente não vai precisar discorrer, que é sobre justamente o sentido da história, a teologia da história, que ela vai discorrer isso aqui mais para frente. Entendeu lá? Qual o sentido da história? A história tem um sentido oculto ou nós damos o sentido para a história? Não, nenhum dos dois. Caso venha a cair isso, nenhum dos dois. Ela vai negar tanto a tese de que a história tem um sentido oculto, que a gente não consiga deslumbrar, que era o caso, por exemplo, das teleologias. Kant vai dizer que o sentido da história é oculto, a natureza determina, a gente não tem acesso a ele. Ela vai negar isso e vai dizer também que nós damos o próprio sentido da história. Mas, novamente, aparentemente não convém a gente discutir isso, porque ele não discutiu isso, não vai cair, tá? Mas é isso, ele discorreu até ele discutiu o texto, quem estava na aula, até essa página aqui, 260. Foi, né? Sim. Então eu acredito que seja isso, tá? Eu espero que tenha dado para ajudar vocês, situar vocês melhor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, que eu conseguir responder, tá? Vocês podem perguntar. Tá tudo certo? Para mim, deu uma ajuda grande. Fico feliz, que bom. Espero que vocês tenha clareado um pouco esse texto, né? Tio, você manda pra concorda, gente esse bicho todo marcado, tio? Oi? Tio, você manda pra gente esse bicho assim todo marcado? Mano, com certeza. Obrigado, tio. Nada. Alguém gravou o áudio? Acho que não, né? Vou gravar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou ver depois aqui. Perfeito. Beleza. Aí você manda no grupo, vai ajudar a galera. Quem não pôde conseguir ver. Espero que tenha ajudado, pessoal. Obrigado. Vai Depois dar eu certo. pago uma coxinha para esse homem. Oxi, obrigado. Se você quiser, depois eu lhe dou um cheiro. Vixe, aceito. Cara, Pois pronto, valeu, galera. Espero que tenha ajudado. Boa sorte aí na prova de hoje. Qualquer dúvida, podem. Se eu conseguir responder também. até na hora da prova, né, Gabriel? Qualquer dúvida, pergunta, você responde. Mas aí você pode falar comigo no WhatsApp aí, vai dar certo. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Obrigado. Nada.